o mangá mais conectado da história. O capítulo 1086 mudou completamente a minha interpretação do capítulo 434, algo que eu nem questionava mais, mas agora, depois de uns 632 capítulos, ou como nós fãs de One Piece chamamos, um pouquinho de contexto, o encontro entre Barba Branca e Shanks virou de cabeça para baixo. O que antes achávamos ser só uma referência às batalhas prévias entre o homem mais forte do mundo e seu maior rival, agora na verdade pode indicar a participação de personagens que acabaram de ser introduzidos em um contexto completamente diferente, em um dos incidentes mais misteriosos e mais hypados da obra. E foi exatamente com essa pergunta do Arthur Lopes que eu embarquei nessa jornada. Figarland Garlin é o responsável pela cicatriz no Barba Branca? Isso seria simplesmente genial. Uma frase solta, um diálogo aleatório se tornaria muito mais que uma curiosidade bacana. Na verdade, tornaria um foreshadow brilhante onde nós poderíamos especular até o papel de cada personagem naquele confronto. Eu sei que soa como loucura, mas segue a minha linha de raciocínio. No capítulo 434, intitulado de O Barba Branca e o Ruivo, nós vivemos um grande evento na Grande Rota. Um acontecimento raro que precisa ser tratado com muita delicadeza e tato pelos envolvidos. Afinal, não é todo dia que dois Yonkous ficam frente a frente. Pois é, eu tô falando do fatídico dia que o Shanks embarcou sozinho no Moby Dick e começou a esbanjar o seu Haki do Rei, não só desmaiando vários tripulantes mais fracos do Barba Branca, como até dando um certo dano na embarcação principal do Yonkou, que é meu barco favorito, então pega leve aí, Shanks, não arranha a pintura, por favor. Na época, o Shanks convocou essa reunião como uma medida mais enérgica contra as movimentações de um pirata que ele considera particularmente perigoso, e também que era diretamente ligado ao Barba Branca, o ex-tripulante Marshall D. Teach, o então infame fugitivo e agora poderosíssimo Yonkou. Mas o que chama atenção particularmente nessa interação é a frase que o Barba Branca fala assim que ele coloca os olhos no Ruivo. Ver a sua cara faz com que as cicatrizes que aquele maldito fez comecem a doer. Normalmente a gente interpretaria que ele simplesmente estava falando do Roger. Nós sabemos que no auge das suas vidas, os dois batalhavam constantemente. Não é nenhuma loucura imaginar que entre as diversas cicatrizes que Edward Newgate carregue, uma ou outra não seja da autoria do Rei dos Piratas. E como Shanks era da tripulação do Roger, e como depois compreendemos melhor, praticamente um filho postiço, faz todo sentido que o Barba Branca esteja apenas se referenciando a isso. Mas o capítulo 1086 mudou tudo. Figarland Garlin mudou tudo. O líder dos Cavaleiros Sagrados é um membro da nobilíssima família Garland, que, como foi indicado no filme Red, é a mesma família de Shanks, o Ruivo. E melhor ainda, ele é um antigo rei de God Valley, a ilha que desapareceu do mapa décadas no passado. E é aí que fica interessante. A gente sabe exatamente quando essa ilha desapareceu. Então, teoricamente, sabemos o dia do fim do reinado de Garlin, há 39 anos no passado. Coincidentemente, esse evento não envolve só o pai do Shanks, envolve o Shanks, Barba Branca, Shebeck e indiretamente até o próprio Barba Negra. Nós sabemos através das informações do Sengoku que os Piratas Rocks lutaram contra Garp e Roger, que tiveram que se unir para proteger os Tenryubitos e principalmente seus escravos que estavam presos na ilha. Bom, a gente sabe que o Garlin é um cara terrível, que executou um Tenryubito, Sam Osgard, simplesmente por ele ter protegido uma princesa sereia. Pro líder dos Cavaleiros Sagrados, não importa que ela seja herdeira de um reino aliado ao governo mundial de suma importância política e história. Pro Garlin, as coisas são muito mais simples e ignorantes. Ele é um tremendo de um racista e não reconhece o status de nobreza da Shira Rocha. Ele só enxerga uma sereia, em sua concepção, um ser inferior aos abençoados Tenryubitos, alguém que só nasceu para servir. Por ser rei de God Valley, faz todo sentido que ele estivesse lá. E como ele parece um lutador hábil, já que ele é o líder de uma organização que existe exclusivamente para proteger as pessoas mais importante do mundo, faz sentido que ele seja muito forte. Ao mesmo tempo, dá pra assumir que ele não estava protegendo os escravos com Roger e Garp, já que durante o Reverie ele meio que só apareceu pra confirmar que o racismo vence. Tipo um protesto reverso, né? Ele saiu da paz dele pra tacar fogo nos antirracistas. Boa, boa, Garlin. Como tínhamos em God Valley essa verdadeira seleção de personagens ultra importantes e poderosos, podemos assumir que toda a Ordem dos Cavaleiros lutou, porque mesmo com todo o poder de Garp e Roger no auge, estamos falando de uma tripulação que contava com Shebeck, Big Mom, Barba Branca, Kaido, 5 personagens conhecidos de altíssimo nível de combate, fora outros membros importantes cujos poderes são desconhecidos, como Silver Axe, Wang Zi e Capitão John. E se Barba Branca conquistou a reputação de homem mais forte do mundo, por mais que ele não estivesse no auge do seu poder na época, ele já devia ser ultra poderoso, alguém que certamente tomaria a linha de frente no combate.
Inclusive, ele pode até ter feito mais que isso. Como descobrimos no último capítulo que os raios que obliteraram Lulusia não eram de Uranus, e sim de uma arma construída por Vegapunk, a Mother Flame, faz sentido imaginar que God Valley, que segundo Sengoku desapareceu do mapa, talvez não tenha sido expurgada por essa mesma arma. A linha do tempo não bate, antes mesmo do Vegapunk se juntar ao Mads. Então, por mais que uma arma ancestral verdadeiramente perdida que se chame Uranus e faz ilhas inteiras desaparecerem com seu poder divino, se encaixe perfeitamente como a culpada por fazer God Valley desaparecer do mapa, sem a confirmação dela nas mãos de Imu no presente, essa hipótese acaba ficando mais fraca. Então, deixando a probabilidade real dela de lado, e se o Barba Branca destruiu toda a ilha? Talvez por ordem de Shebeck, ou em uma época em que ele conseguiu usar o seu poder total sem medo de ferir nenhum inocente, talvez um Barba Branca mais jovem, cruel e cínico, um Barba Branca que ainda não tinha encontrado a sua verdadeira família nos mares, pode ter sido responsável por usar a Gura Gura no Mi, a fruta do terremoto, para demolir completamente o reinado de Figarland Garlin. E se ele fez isso, se ele era realmente a maior ameaça imediata à integridade estrutural do seu reinado, faz muito sentido que Garlin o tenha atacado com tudo que ele tem. E ainda mais como espada, arma famosa em One Piece por deixar cicatrizes icônicas. Talvez seja exatamente nesse cenário que Edward Newgate obteve as marcas que décadas e décadas depois ele sentiria doer novamente. Não por colocar seus olhos cansados no aprendiz de Roger, e sim por se ver frente a frente com o filho de Figarland Garlin, Sam Figarland Shanks, também conhecido como Shanks, o Ruivo. Assim, a frase encaixaria perfeitamente, mas nenhum leitor, ninguém acompanhando, conseguiria decifrar a profundidade das palavras sendo ditas naquele momento. E esse é exatamente o tipo de coisa que o Oda certamente deixaria escapar como contexto secreto em seu longínquo mangá. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek, hoje um Resposta de Palha quente, porque teve o capítulo 1086 dropado e cara, como vocês notaram, tem muita coisa divertida, interessante e curiosa pra falar, debater, especular. Então deixa o like, se inscreve, checa a nossa lojinha, tá com designs muito maneiros, várias camisas legais. E Alan, você é o craque, você tem aí uma vinheta pra me puxar? Então puxa, por favor. Luiz Santos perguntou: quando será que o Shanks descobriu a origem dele? Será que já entrou em contato com os Figarland? Isso é algo que eu já tinha levantado quando os Cavaleiros Sagrados tinham aparecido na silhueta e todos nós estávamos animados com a ideia de ter o Shonks, o irmão do mal do Shanks. Bom, na verdade, o capítulo 434 também me fez pensar nisso. Se o Barba Branca foi bem direto, disse na cara dele que olhar pra ele fazia sentir os ferimentos de cicatrizes feitos pelo seu pai, ou seja, lembrar diretamente de God Valley, o Shanks pode ter usado suas habilidades diplomáticas para desviar o assunto e dar uma resposta que o posiciona de maneira suave a respeito disso. Tudo de maneira diplomática e delicada. Como resposta a essa fala, que no contexto diplomático pode ser bem desconfortável, uma indireta, ultra direta de um Yonkou sênior, né? Ou seja, velho, não liga mais pra nada que tá falando, só fala mesmo. Falando basicamente que a sua linhagem tá acostumada a me causar problema, eu não gosto nada do seu pai, o que seria algo perfeitamente Barba Branca de se fazer, né? A gente imagina o Barba Branca fazendo isso. Mas o Shanks é malandro. Ele já oferece a tal da água curativa, como algo que pudesse atenuar não só as dores físicas sentidas pelo Barba Branca, mas possivelmente até as emocionais. E tá, da onde é o saque? O Newgate Sommelier identifica como um produto do West Blue, e o Shanks imediatamente fala sobre ser a bebida da sua terra natal, onde ele foi criado. Nada é melhor do que beber algo da minha terra natal, West Blue. Se analisarmos o que está sendo falado sem ser dito, Shanks está reafirmando não ter laços com os Tenryubitos ou God Valley, ou a sua ancestralidade nobre. Ele identifica o West Blue como a sua terra natal, o lugar onde ele foi criado, ao mesmo tempo que não desmente o Barba Branca, que provavelmente sabe a origem do Shanks, já que foi nesse fatídico dia que os piratas do Roger encontraram um ruivo dentro de um baú de tesouro. Um bebê de 1 ano de idade que ficou à deriva no meio de um terrível confronto em God Valley. Então ok, pode me chamar de maluco, tá? Mas a minha impressão é que o Shanks já entrou em contato em algum momento com os Figarland, mas ele quer se distanciar ao máximo desse passado, pelo menos como uma jogada no momento. Caso contrário, ele não teria tanta discrição para usar os seus privilégios da nobreza, como ele fez durante o Reverie ao requisitar a reunião com os Gorosei. Todos nós especulávamos o porquê dele ter aparecido lá. Como ele fez isso? Como os Gorosei aceitaram que um Yonkou, uma das 4 pessoas mais importantes e mais perigosas à estabilidade que o governo mundial busca manter a todo custo na obra, sentaria ali tranquilamente em uma sala conversando com todos.
Agora faz muito mais sentido. Shanks é descendente direto da família mais importante entre os Tenryubitos. Provavelmente, fora Gorosei e Mu, os únicos que poderiam julgar e executar um dragão celestial sem sofrer qualquer repercussão. E assim como o Doflamingo fez, ele secretamente usou sua hereditariedade para obter algum tipo de informação ou favor do Gorosei naquele fatídico dia. Para mim é óbvio, para usar sua herança, você tem que ter noção dela. Se o Shanks não soubesse que é um Figarland, ele não teria se reunido com o alto escalão do governo mundial. E se ele sabia agora, provavelmente já sabia há 2 anos, quando teve a conversa com Barba Branca. A verdade é que a gente não sabe o que o Shanks fez entre os 15 anos de idade, quando ele se despede do Bug e diz que não vai atrás do One Piece, pelo menos não naquele momento, até os 26 anos de idade, quando ele já tá com toda a sua tripulação, Lucky Roo, Beckman e a Sop, e consegue roubar a Gomu Gomu no Mi do pelotão de agentes da Ciferpol, liderados por Ruzu. A essa altura, Shanks já tem 1 bilhão de berries de recompensa. Então, pra mim, é confirmado que durante esse período, em algum momento, ele entendeu a sua verdadeira herança e conseguiu usar isso para obter informações privilegiadas e roubar uma fruta que os Gorosei disseram estar tentando manter segura há séculos. Um dos poderes mais importantes de toda a obra, se não o maior, a Hito Hito no Mi, modelo Nika, Deus do Sol. Então o Shanks é muito tretado. Eu tô muito curioso para entender que ângulo o Oda vai usar para explorar a nobreza desse Tenryubito, que também é um dos piratas mais importantes do mundo. Ribeiro_Davi16 perguntou: o que acharam sobre os nomes dos anciões do governo? Cara, bem legais. Eu adorei em especial o Marcos Martes. Eu gostei muito do Bi Nasujuro, né, que é um trocadilho muito gostoso com Vênus e Juro, né, esse V, né, que faz Vinasu, como o Lipe falou muito bem no review. Eu adorei o Júpiter. Eu vou acabar chamando minha namorada de Júpiter mais cedo ou mais tarde. Fora o melhor de todos, que é o homem que se chama Topman. Pô, Topman Valkyrie. Irmão, imagina se encontrar com alguém na rua e falar: opa, prazer, meu nome é Topman Valkyrie. Sim, eu sou o seu Topman. Muito foda, não tem como. E acabou que Jay Garcia Saturno ficou o nome mais normalzinho, né? Marcos Martins é bem normal, mas pô, Marcos Martins é meio curioso. Jay Garcia Saturno parece só o nome de um tio excêntrico. Kiki Underline Martins perguntou: seria San Charles da família Nerona? Boa, né? Todos os merdeiros na mesma família. Bota o Stelly aí também, bota o Orochi. Não, mas pior que faz sentido, né? Eu achei interessante a referência ao Nero, que o Lipe até comentou no review. É curioso, porque com esses imperadores romanos muito malucos, existe às vezes um movimento que alguns historiadores observam com mais cautela e mais nuance. Então, por exemplo, o Calígula, ele também ficou maluco, ele também fez um monte de merda, mas se eu não me engano, existe uma corrente que acha que o Calígula teve sífilis, porque, né, ele fazia muito sexo desprotegido na antiguidade e era normal o DST naquela época, não que não seja hoje em dia, mas enfim. Ele provavelmente contraiu sífilis, e sífilis é uma doença que afeta o cérebro, afeta a tomada de decisão, e ele pode ter dado uma pirada por causa da sífilis. E possivelmente o Nero também tinha algum problema, fora o fato de que muitas famílias romanas, por mais que fossem diferentes famílias nobres, tinham relações incestuosas, e incesto nunca é bom para a saúde mental de gerações futuras. Então assim, completamente aleatório o que eu tô falando, mas eu tô querendo dizer o quê? Seria o San Charles da família da Nerona? Deve ser. O Oda deve usar essa temática de imperadores mimados e completamente vis e psicóticos e usar isso pra encaixar essa galera. Só que na vida real não é tão simples assim. Tem pessoas psicóticas e vis, dezenas durante a história, inclusive, principalmente em posições de poder, porque a gente acaba ficando sabendo desses abusos de poder. Mas não necessariamente os imperadores romanos são a tragédia grega toda que muitas vezes eles são representados, né? É uma guerra de narrativas, história antiga, e os arqueólogos ficam tentando ali navegar o que é verdade e o que não é. Então sempre tem mais nuances, sempre tem mais contexto, vale a pena se aprofundar porque é muito interessante. Galera, esse foi o Resposta de Palha, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve. Alanzito, muito obrigado pela edição, tá tudo muito quente, capítulo 1086, cara, absurdo. Esse break, irmão, não vai me dar break nenhum, não vai me dar freio, porque eu vou especular muita teoria e eu vou estar com pelo menos um mês com a paz de não ter spoiler pra falar que tá errado. Não tem como. Vocês vão ter que falar que tá errado porque tá errado mesmo. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Meu nome é Derek e valeu! Sem pôr de palha secreto. Valeu!